Fala aí, seu menino, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Estou aqui no meu horário de almoço e tomando meu cafezinho, né? Para dar aquela esquentada. Consegui um café sem açúcar hoje porque eu não gosto de café com açúcar, entendeu? Nada contra quem toma, porque acostumei meu paladar a café sem açúcar mesmo e agora qualquer pouco de açúcar aí fica muito doce, né? Estou aqui, eu estou almoçando mais cedo hoje, justamente porque mandaram ir para um setor diferente hoje, cara. Espero que vocês estejam me ouvindo, estou aqui usando fone, né? E o que é que acontece? Eu estava meio receoso de ir, né? Me pegou meio que de surpresa, porque eu já estava numa função que eu, pode-se dizer, né? Já estou dominando, né? Não conheço tudo da função, mas como é um trabalho físico, né? Assim como provavelmente outro trabalho também vai ser físico e repetitivo, eu acho que já estava dominando bem, né? E aí o supervisor do nada veio hoje e disse que eu ia para outro setor, né? Ia receber um treinamento, né? Eu não sei se eu vou ficar lá, né? Porque parece que aqui nessa empresa, né? Eu tô há um mês, né? Lá, e vai fazer um mês. E parece que você não fica todos os dias, né? Num setor, no mesmo setor, né? Peraí que tem uma abelha aqui. No mesmo setor, né? Tô aqui na empresa agora, né? Como vocês podem ver. E aí o que é que acontece, né? Eu acho que é interessante isso. É bom você fazer essa rotatividade, né? Às vezes você perde uma oportunidade por medo, né, de ir. Eu poderia recusar, né? Existe essa possibilidade, mas a gente sabe que não pega bem, né? Principalmente quando você é recente na empresa, né? Tá entrando agora, tá na experiência, entendeu? Eu fiquei meio assim porque eu sou uma pessoa que eu sinto fome rápido, né? Eu não engordo de ruim. E almoçar muito cedo, né? Vai fazer com que eu fique com fome por mais tempo, né? Então, se eu ia almoçar meio-dia, e saía 12h20, então voltava 1 hora, ficava mais 1h20 trabalhando, né? Agora não vai ser assim, eu já almocei um pouco mais cedo, e aí eu vou ter que ficar um pouco mais de tempo, né? Trabalhando depois que voltar do almoço, né? E, consequentemente, eu vou ter que ficar com fome, né? Talvez não, porque eu guardei umas frutas ali, né? Aqui eles dão fruta pra gente lanchar. Isso é um ponto positivo, bastante fruta. Então, eu vou usar essas frutas pra ir me alimentando ao longo do dia, né? Mas o que eu quero dizer é isso, né, cara? Às vezes você perde a oportunidade. Eu não sei como vai ser lá, né? É um setor novo pra mim. Os centros logísticos, pelo que eu já percebi, eles têm bastante isso, esse negócio de ter vários setores, né? Então, quando eles necessitam, né? A demanda em um setor tá maior do que em outro setor, né? Então, eles acabam alocando as pessoas para outros setores. Espera que eu vou abrir um docinho aqui, um pé de moleque. Então, isso é um movimento normal, né? Esse negócio de eles chamaram, não foi só eu, né? Chamaram outras pessoas, acho que foi a base de umas 15 pessoas, né? 15 pessoas foram realocadas para esse novo setor, né? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, cara, acho que é interessante você conhecer todas as áreas dentro de uma empresa, porque quando pintar uma oportunidade em uma determinada área, né? Você pode ser escolhido para ela, né? E você pode se identificar com aquela área que você nem sabia que existia, entendeu? É como eu sempre falo, mudança sempre dá medo, ansiedade, né, cara? Por mais mínima que seja, uma mudança sempre dá um pouco de apreensão, né? Porque mudanças implicam em incertezas, né? E o ser humano, incerteza é uma coisa que o ser humano odeia, né? A gente já vive em uma situação incerta, né? Em um país onde quase tudo é incerto. Até o dia de ontem é incerto, né? Mas existem incertezas na vida que podem ser benéficas, né? Que podem ser boas, entendeu? É como o Belchior fala, né? O novo sempre vem, cara, não adianta. A vida vai sempre te forçar a mudar. Isso faz parte até de uma situação evolucionária, né? De evolução, né? Os seres humanos ao longo de toda a história, né? Desde o surgimento lá de várias espécies de hominídeos, né? Aquele que mais se adaptou foi aquele que sobreviveu foi aquele que se adaptou às mudanças, né? Então mudar é necessário, né, cara? Eu até costumo dizer que essa é a nossa sina, né? A luta contra o destino, né? Lutar contra o destino, né? Total. Para os gregos, né? O destino é uma tragédia, né? Então quando você se adapta às mudanças, né? Você quer mudar, você tem esse desejo de mudança, você está lutando contra o seu destino, né? Porque o seu destino quer que você permaneça, né? O normal é que você permaneça, né? Naquele mesmo lugar, né? Sem se esforçar, sem fazer nada, tá entendendo?
E aí isso é que vai culminar na tragédia, é aceitar o seu destino, né? Quando você quer mudar, né? Você está lutando contra os deuses, né, cara? Os gregos, né, pensavam isso, né? Quando você quer participar desse ímpeto de mudança, de querer traçar um caminho que não era o que estava predestinado a você, que não é o caminho dos seus antepassados, entendeu? Então, você está lutando contra o seu destino, né? Então, se você é uma pessoa mediana, que nem eu, que nem a maioria das pessoas, né, cara? Uma pessoa comum, né? Trabalhador, acorda. Não é necessário ter essa sensação de mudança, né? Esse desejo de mudança, né, cara? Eu vejo muito assim que as pessoas elas têm medo de arriscar, de mudar, de começar do zero, tá entendendo? Eu acho que uma das coisas que eu tô aprendendo com a musculação é isso, né? A musculação ela tá me ajudando a começar algo do zero, né? Algo que dependa só de mim, né? Não depende de outras pessoas, né? É um esforço que te ensina, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né, cara? Então, eu fico pensando assim, cara, se eu perdesse tudo hoje, né? Perdesse família, perdesse dinheiro, eu acho que eu teria forças para começar tudo de novo, tá entendendo? Eu lembro que uma entrevista que eu assisti do Pedro Bial uma vez, né? Sobre Raul, né? Raul Seixas. Ele dizia que quando ele conheceu o Raul Seixas, ele estava indo em um show no Teatro Teresa Raquel, lá no Rio de Janeiro. E ele lá no show, na entrada do show, tinha uma faixa com a seguinte frase: nunca é tarde para começar tudo de novo, entendeu? E essa frase, ela resume muito bem as coisas que eu acredito, né? O que é a vida, né? O que é a minha vida, né? Além de ser uma luta diária, né? Além da vida ser uma luta diária contra o destino, né? Ela é uma mudança, né, cara? Diária, né? Então você tem que mudar mesmo, tá entendendo? Se aparece alguma oportunidade pra você, né? Abrace, né? Ah, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Cara, talvez não faça diferença agora, né? Mas lá na frente, talvez não faça diferença nem naquele emprego que você tá, né? Nem na situação atual que você tá, independente se for emprego ou não, tá entendendo? Se for situação pessoal ou não, né? Mas abrace essa oportunidade, né? Eu acho que aprender nunca é demais, né, cara? Principalmente nos dias que a gente vive, que as coisas são muito voláteis, rápidas, né? Líquidas. Tá entendendo? Então, quanto mais skills você tiver, melhor, né? Quanto mais coisas você puder agregar no seu conhecimento, eu já não digo nem no currículo, né? Mas nas suas skills de vida mesmo, né? No seu conhecimento de vida mesmo, né? Abraça, tá entendendo? Porque muitas vezes a gente deixa passar simplesmente por medo, né? Como eu falei, é mais fácil aceitar o destino, né? Do que tentar mudá-lo, né? E aquelas pessoas que tentam mudar o seu destino são as pessoas que geralmente têm uma vida realizada, né? Não vou dizer que o cara vai fazer grandes feitos, vai inventar a roda, inventar o avião, não, pô. O cara simplesmente conseguiu, né, fazer tudo aquilo que ele queria, né? Ele escolheu o próprio caminho dele, né? Ele fez o próprio caminho, né? Tá entendendo? E assumiu todas as consequências, né? Tanto boas quanto ruins daquela escolha dele, né? Das escolhas dele, entendeu? E não se arrepende. Entendeu? Então é isso, cara. O que eu tinha para dizer é isso, essa reflexão aqui enquanto eu passo o horário do almoço e como eu saborei o meu docinho, que o café já acabou. Beleza? Daqui a pouco eu vou começar o treinamento ali no outro setor. Espera aí que estão me ligando. Pronto, desliguei já. Daqui a pouco eu vou começar o treinamento no outro setor. E aí, vamos ver como é que vai ser. Vocês vão me deixar lá, vocês vão me alocar para lá permanentemente, ou se vão me voltar lá para o setor que eu estou, beleza? Então é isso, esse aí é mais um diário de bordo aí do seu CLTeiro aí favorito. Abraço seu amigo da vizinhança, até a próxima aí. Falou!